primeira pergunta é: a chantagem de um deputado a governadores e prefeitos para aprovar a Previdência vai agravar o golpe? Eu acho que esse episódio aí é do cidadão que falou que o povo tinha que ir preso e tal, né? Eu acho que isso aí mostra o desespero, né? Os golpistas não conseguiram unificar todo o bloco da burguesia para aprovar a Previdência e agora estão numa situação desesperadora. Isso aí vai ter... Esse fato está tendo uma repercussão muito negativa no mercado financeiro internacional, coloca em dúvida, né, a capacidade do governo de levar adiante uma política de austeridade, de controlar o déficit público, ou seja, de manter aquilo que ele começou a fazer nesse ano aqui com o golpe. Daí o desespero do pessoal que já está ameaçando e tal. Não acho que esse tipo de ameaça vai surtir nenhum efeito. Eles já devem ter ameaçado todo mundo de tudo quanto é coisa, e a pessoa falou, ó, não sei, vou ver, o pessoal não quer, enrolou eles lá. Mas o fato é que ninguém quer se comprometer com esse negócio da Previdência. Isso aí vai arruinar a carreira política de muita gente. A próxima pergunta é aqui do auditório, companheiro Jesulino. Companheiro Rui, bom dia. Gostaria de fazer uma pergunta. A respeito que o golpe vem se aprofundando, a gente vê que lá no Rio Grande do Norte, os militares estão desesperados. Certamente eles vão querer assumir. Você acredita que eles serão capazes realmente de querer tomar o país com um golpe militar? Já está em andamento. Veja, uma coisa que nós temos que entender sobre militares é o seguinte: os militares, eles têm uma... Como é que a gente pode dizer? Eles têm um determinado tipo de método profissional. Eles analisaram aí que a situação está saindo de controle, elaboraram um plano e é isso que eles fazem. Nós estamos vendo eles colocarem em prática o plano de uma maneira sistemática em várias cidades do país. Se chegar um momento que houver uma decisão aí, que não depende exclusivamente dos militares, depende também de setores civis, empresários, etc. e tal, sim, eles vão colocar a tropa na rua e vão tomar conta do país, não tem dúvida nenhuma. É isso que eles fazem, em geral. Se você mandar Se mandarem o pessoal sair na rua, o pessoal vai sair na rua. E se eles saírem na rua, tem um problema também. Eles não costumam deixar o negócio pela metade, você entendeu? Então, se o pessoal resistir, eles vão cair matando, aí vai ser um negócio duro. Pode fracassar também. Nós estamos falando só das intenções, né? Se a gente fizer uma análise mais completa, nós podemos analisar as dificuldades do golpe militar. Tem dificuldades. Mas eu tenho certeza que está sendo feita uma ampla articulação com os setores políticos para executar esse golpe. Porque muita gente pensa assim, o golpe militar é uma coisa que só diz respeito aos militares, quem está de uniforme. Na verdade, esse governador do Rio Grande do Norte, que entregou a Secretaria de Segurança Pública para um general do Exército, ele faz parte da conspiração. Se tiver um golpe no Rio Grande do Norte, o governador, vários prefeitos, empresários que são ligados ao governador, ao prefeito da capital, de Natal, de Mossoró e tal, onde as tropas estão atuando, eles vão dar apoio ao golpe. Não é que o golpe vai ser assim, os militares vão sair às ruas sozinhos contra todo o país. Logicamente, vai ser contra uma boa parte do país, mas eles vão ter apoio na burguesia. Eles estão articulando esse apoio, eles não estão... Tem muito prefeito do DEM, do PSD, do Partido Maluf, do PRTB, sei lá o que vai apoiar o golpe. Prefeito, governador, senadores.
Veja, muita gente está sabendo da articulação dos militares e está discutindo. Tem uma discussão. Não é pública, não aparece no jornal, mas tem essa discussão. Bom, próxima pergunta é... O prefeito de São Paulo já anunciou o aumento da tarifa de ônibus e o movimento Passe Livre já promete manifestações. O que pode acontecer, já que o cenário é diferente daquele de 2013? Olha, a gente pode ter manifestações parecidas com aquela de 2013. A crise é muito grande, a opinião, o sentimento popular está virando bastante para a esquerda, né? O principal indício disso daí é a candidatura do Lula. Então, o que nós temos que fazer, não temos que pensar tanto o que pode acontecer, mas nós temos que pensar assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar amplamente todos os setores, sindicatos, organizações populares a participar. É um bom motivo para uma mobilização contra o prefeito de São Paulo, que é um pilar aí do golpe militar, e contra o governador do estado também, o Alckmin. Bom, a próxima. Caso Lula seja impedido de se candidatar, Boulos seria a alternativa menos pior, entre aspas, para a esquerda? Não. Porque ele, ao menos, tem alguma liderança entre os movimentos sociais? Bom, essa liderança do Boulos sobre os movimentos sociais alguém precisaria explicar, né? Ele aparece aí na imprensa como líder do MTST. É um movimento muito difuso, né? São ocupações de terra, de terrenos e de prédios e tal em determinados lugares. Ninguém sabe a extensão desse movimento nem nada. Nas manifestações que teve aqui, a gente não viu grandes mobilizações do MTST. Agora, o que nós temos que prestar atenção, né, e essa entrevista do Marcelo Freixo ela é muito significativa, qual é a articulação, né? Porque muita gente acha assim, o Boulos quer ser candidato. Parece assim que o Boulos estava em casa lá, né, tomando uma Coca-Cola e falou, nossa, como seria bom eu ser candidato. Aí procurou o Marcelo Freixo. Não é assim. Nesses casos aí sempre tem gente bem mais graúda articulando essas candidaturas. O próprio Marcelo Freixo, já ficou claro aqui, né, que o Marcelo Freixo e o PSOL do Rio de Janeiro, de um modo geral, eles fazem parte de uma articulação com a burguesia no Rio de Janeiro, que envolve a Rede Globo, bastante consolidada, né? Para que a Globo apoiasse um candidato supostamente de esquerda no Rio de Janeiro contra um candidato de direita, é porque esse candidato supostamente de esquerda não é de esquerda coisa nenhuma. A Globo não apoia candidatos de esquerda. Ela só apoia candidatos que estejam afinados com a sua política, que é uma política profundamente reacionária. Isso é a Rede Globo, não é uma criança. Não é um menino que está... Falar, vamos apoiar o Freixo, que ele é bonitinho e tal. Não. Rede Globo não funciona assim. Rede Globo funciona por interesses muito bem definidos. A gente sabe que no Rio de Janeiro existe uma luta desde da época da ditadura entre um setor da burguesia no Rio de Janeiro e a Rede Globo. Né? E o setor da burguesia que é contra a Rede Globo é um setor da burguesia que tem uma base mais popular. Por exemplo, quando teve a eleição de 1982, primeira eleição para governador no país inteiro, o Brizola se lançou candidato e a ditadura começou a fraudar a eleição com o apoio declarado da Rede Globo. A Rede Globo ocultava o que estava acontecendo, dava informações equivocadas. Ora parecia até que o Brizola estava perdendo, e ora parecia que ele tinha muito pouca vantagem, quando ele estava ganhando a eleição com folga.
Aí ele saiu a campo, denunciou a fraude e tal, abriu-se toda uma crise durante a eleição e a ditadura e a Rede Globo recuaram. Aí o Brizola assumiu o governo, montou um grupo político, né? Ou ampliou seu grupo político com vários setores e tudo mais. Mas tem uma luta muito grande aí, sempre teve. E o setor que a Rede Globo apoiou sempre no Rio de Janeiro, é sempre o mais reacionário de todos. Mais ligado ao imperialismo, tudo. Essa luta não é também, essa luta já vem de antes, né? Porque antes do golpe de 64, teve todo aquele negócio, tinha o Lacerda no Rio de Janeiro. Sempre teve aquele grupinho do Rio de Janeiro, que era um grupinho profundamente reacionário e pró-imperialista. Inclusive, se não me engano, o pessoal da PUC do Rio de Janeiro, os economistas da PUC, eles já eram, depois da Segunda Guerra Mundial, já tinha um núcleo de economistas lá que eram profundamente neoliberais. Com um cara chamado Goodin, que era o mestre da turma, o Bob Fields, que foi o primeiro-ministro da Fazenda do regime militar. Então, a gente não pode também se deixar levar por coisas bestas. No Rio de Janeiro, a Globo é a coisa mais direitista que tem. Temos que lembrar que a Globo foi um dos principais, mais duros, mais encarniçados defensores do golpe militar, do golpe contra o Getúlio Vargas, defensor da direita no Rio de Janeiro, sempre foi. Não vamos acreditar que isso daí mudou em nenhuma vírgula. E ficou evidente que a Globo apoiou Marcelo Freixo. Qualquer pessoa que seja de esquerda já deveria falar, ó. E esse pessoal, Marcelo Freixo também, não é por acaso que a Globo apoiou. Ele defendeu a operação do PPP nos morros do Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa ligada aí à campanha, chamada campanha contra a corrupção desde o primeiro dia, que a Globo também sempre fez parte dessa campanha. E depois nós vimos, né, o eleitorado dele é o eleitorado basicamente do Aécio Neves no Rio de Janeiro. Como é possível isso daí? É o eleitorado da Globo também. Classe média, direitista, conservadora do Rio de Janeiro, que hoje em dia, como essa classe média fala de um setor dessa classe média, não toda ela, um setor fala que é a favor da libertação da mulher, que não tem preconceito contra gay, eles parecem ser de esquerda, mas isso aí não quer dizer nada. O Boulos, aparentemente, é o candidato dessa turma, desse grupo político aí, dentro do PSOL. Mais uma coisinha. Para que a Globo quer lançar um Boulos como candidato? Chega na eleição, você tem lá Lula, grande líder popular. Boulos, grande líder popular. Não, é ou não é? Aí, o Lula é um grande líder popular, mas é corrupto, condenado pela Lava Jato e tal. O Lula é a velha esquerda, o Boulos é a nova esquerda, é o Vamos. O pessoal tem que... os militantes de esquerda brasileiros e tudo mais, eles têm que evoluir no sentido de perceber as manobras conspiratórias dos grupos políticos
que atuam por dentro de vários partidos. Por exemplo, tem gente dentro do PT que também está ligada à direita. Está cheio disso daí. Vamos pensar que no Brasil é assim, a pessoa forma um partido, vai para a eleição e não tem ninguém procurando controlar aquilo que ele está fazendo. Lógico que tem. Sempre tem. As Forças Armadas, desde sempre, ficam supervisionando o que acontece no movimento operário, nos movimentos populares. Tem várias demonstrações disso daí. A burguesia, vários órgãos do imperialismo, a Operação Lava Jato, está ficando cada vez mais claro para todo mundo que ela foi montada nos Estados Unidos. E aí o que acontece? Quando você fala essas coisas, o pessoal fala o seguinte: isso aí é teoria da conspiração, como se ninguém conspirasse no mundo. Né? Como se tudo que fosse dito no jornal fosse transparente, como se as declarações dos políticos valessem pelo que eles falam. É tudo um negócio muito besta isso daí. O que mais tem na política nacional e internacional é conspiração. Bom, próxima pergunta. São Paulo é o principal estado do Brasil. Por que os militares ainda não se mobilizaram aí? Não. Eles se mobilizaram de monte aqui em São Paulo. Teve vários exercícios aí no interior. É que na capital chama muita atenção, né? Acho difícil que eles venham se mobilizar na capital, porque isso aí pode gerar muito protesto e tal. O Rio de Janeiro também seria meio complicado a presença dos militares, mas eles se aproveitam como eles têm como pretexto o negócio do tráfico de drogas e tal. São Paulo também tem tráfico de drogas, só que não parece que está tão fora de controle como no Rio de Janeiro. É uma operação de propaganda isso daí. Mas por exemplo, se eu fosse dar um golpe militar, fosse escolher uma cidade para fazer a experiência de tomar conta da segurança pública, escolheria uma cidade como Natal. É uma capital do Nordeste, pequena, né? Aí o pessoal entrou em greve, deu a deixa, vai ver se essa greve aí é uma greve de verdade também, ninguém sabe, né? Não jamais começaria por São Paulo. São Paulo seria o último lugar. O grande ponto de apoio dos militares é o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro eles conseguiram aí tornar habitual para a população do Rio de Janeiro e do Brasil que o exército está sempre na rua do Rio de Janeiro. Bom, próxima pergunta. Numa hipótese revolucionária, qual a medida em valores de expropriação que o PCO defenderia no caso brasileiro? Como assim valores? Veja bem, o PCO já defende agora a expropriação de todos os setores monopolizados e estratégicos. Você não precisa nem ser socialista para fazer isso aí. É uma medida democrática. Por exemplo, petróleo, energia elétrica, correio, transporte, educação, saúde, tudo isso daí nós defendemos hoje, a expropriação integral. Primeiro porque já são setores monopolizados. Se são monopolizados, já o capitalismo tradicional é obsoleto nesses grandes empreendimentos. O único capitalismo que você tem aí, é o caso da Petrobras, é a especulação com as ações da empresa no mercado financeiro. Então, a expropriação da Petrobras, a estatização total da Petrobras é uma coisa que é natural. Energia elétrica, a mesma coisa. Setores vitais como água, educação, saúde, tudo isso aí deveria ser estatizado.
E em primeiro lugar, esqueci os bancos, curiosamente. Em primeiro lugar, os bancos. Hã? Não, todo o petróleo. Tudo que diz respeito ao petróleo, todas as jazidas minerais e tal. Próxima pergunta é aqui do auditório da companheira Angelina. Não é pergunta, é um comentário sobre o Temer, o tal do induto que o Temer se meteu aí. Qualquer um que sabe um pouquinho da história do Temer, de como ele começou a mamar nas tetas do Estado, sabe que ele não se preocupa com preso pobre. Então, ele só falou isso por causa dos dele que está lá preso, o Cunha, eu acredito lá, né? Que ele está muito preocupado com o Cunha, por exemplo. Com o Gedel, eu acho que ele está muito preocupado com o Gedel. Porque ele começou a mamar nas tetas do Estado, quando o Fleury chamou ele para segurança, ser secretário de segurança em São Paulo, para passar a mão na cabeça dos policiais que que fizeram a chacina no Carandiru. Então, só para lembrar, aí, alguns presos que aí estiver achando que o Temer está do lado deles, não está, não. Tá? Ele está querendo proteger aí Cunha, Gedel e mais alguém da laia dele. Isso com certeza, mas o fato é que para proteger um ou outro, apesar que esses não iam sair no indulto, né? Ele foi obrigado a libertar 80 mil pessoas. Então, quando a esquerda se insurge é porque não quer ver que é uma bobagem, né? Porque todo mundo tem que todos esses corruptos mais cedo ou mais tarde vão sair da cadeia. Então, a boa parte já saiu, né? O Cunha vai ficar lá até morrer? Lógico que não. Ele seguiu, não está preso, né? Ele está no hotelzinho. Então o que você ganha impedindo os 80 mil de sair da cadeia porque 2 ou 3 vão sair junto? É um negócio, assim, até uma política meio terrorista, né? Bom, aqui é a última pergunta da internet. Qual a posição do partido em relação à moeda Bitcoin? É um instrumento de especulação, né? Isso aí em algum momento vai desabar e o povo vai perder um monte de dinheiro na mão dos espertos, né? Se a pessoa conhece muito bem o mercado, ele sabe prever que horas que o negócio vai subir, que horas que o negócio vai cair, mais ou menos, né? E ganha dinheiro, mas a princípio eu também não conheço profundamente, mas eu tenho a impressão que é apenas um instrumento de especulação financeira. Nós da Causa Operária TV queremos uma TV que fique 24 horas no ar, para rebater todo o monopólio da imprensa golpista. Para isso, precisamos do dinheiro, precisamos da sua contribuição. Para contribuir é só entrar no link que vai aparecer aqui na descrição e contribuir com quanto puder e o quanto quiser. É isso daí.